Diz assim a palavra santa do nosso Deus: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Oremos. Deus amado, bendito seja o teu nome, porque cremos que tu estás aqui no meio de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a ti, ó Pai, tu possas falar conosco nesta noite, tocar em nossa vida, completar a boa obra que tu tens, ó Deus, iniciado, Senhor, na vida de cada um aqui, desde os primeiros instantes deste culto. O culto é para ti, Senhor. Ai, Senhor, no meio desta adoração, no meio da pregação da tua palavra, nós é que somos abençoados. Então toque em nossa vida, Senhor. Tu que conheces, Senhor, ó Deus, as áreas, Senhor, ó Deus, mais íntimas de cada um aqui, os desejos, as dores, as alegrias, ministra sobre nós, ensina-nos o caminho que devemos trilhar, Senhor, para que, Senhor, ó Deus, possamos viver contigo hoje e eternamente, em nome de Jesus. Tu que sabes os fardos pesados que estão sobre, Senhor, ó Deus, as costas, a vida de cada um aqui, que o Senhor venha, Senhor, a nos livrar de todo fardo, colocar sobre nós, Senhor, ó Deus, o teu jugo que é leve e suave, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar-se. O que mais assusta o ser humano? Você já parou para pensar nisso? O que mais assusta o ser humano? E o que as pessoas rejeitam até mencionar, falar? Sobre o quê? Morte. Quando você fala em morte, as pessoas falam: para de falar isso, não fala nisso não. Já vi até crente batendo na mesa, 3 batidinhas, né? Não fala isso, irmão, né? Só Jesus para ter misericórdia da gente. Rejeitamos pensar na morte, rejeitamos pensar na brevidade de nossa vida, não queremos pensar nos vales que vamos passar, não queremos lembrar dos vales que já passamos, e queremos afastar da nossa cabeça a ideia de que um dia todos nós voltaremos ao pó. Há muitos fardos que uma pessoa pode carregar durante sua vida: o medo de fracassar, o medo de ser derrotado, o medo da destruição da sua família, o medo do desemprego, o medo de não ser aceito, o medo que seu casamento fracasse, medo dos sofrimentos. Dentre esses medos, um dos fardos mais pesados é a sombra da morte. Mas o salmista, cheio do Espírito Santo e conhecendo Deus de todo o seu coração, ele declara no verso 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi era um pastor de ovelhas. Ele está declarando a proteção do
grande pastor, do amado pastor, do Senhor dos senhores, sobre o seu povo, sobre seu rebanho, e Ele está fazendo isso com conhecimento de causa. Talvez você não saiba, mas na Palestina, na época do verão, os pastos são extremamente escassos, estéreis, as ovelhas ficam magras, elas precisam de alimento, elas precisam de pastos verdejantes e de águas tranquilas. Então o pastor, que é um bom pastor, o que ele faz? Ele não permite que as ovelhas fiquem ali na planície, onde a grama já foi completamente destruída pelo calor, onde o pasto está seco. Ele pega o seu rebanho e tira o seu rebanho lá do aprisco, não apenas para ir para a campina, ou para próximo e voltar como ele faz todos os dias. Há um momento nesse verão em que o pastor sabe que ele vai pegar suas ovelhas e vai sair em busca de campos verdejantes. Ele vai levar este rebanho para as áreas altas, para que lá possa se alimentar, possa matar sua sede. Esse pastor não vai descansar enquanto não chegar no lugar que é seguro para o seu rebanho. Aquele dia é o dia do pastor levar suas ovelhas para o campo alto. Ele encaminha esse rebanho então para as montanhas, mas entre a planície e a montanha há vales de perigo, há precipícios, há riscos, há vales profundos. Para chegar na montanha tem que passar pelo vale, O pastor então e o seu rebanho, sabe o que ele faz? Caminham por semanas, talvez meses, e ficarão lá por muito tempo, até chegar o outono. Davi sabia disso, porque ele era pastor. Nem todos os pastores se dispõem a fazer isso, mas o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele enfrenta o perigo e ele cuida do seu rebanho. Davi sabia que nessa busca por um lugar de alimento e de descanso, a caminhada é longa, a caminhada é perigosa. Talvez você não saiba, mas naquela região há plantas venenosas que podem intoxicar o rebanho, há animais selvagens que podem atacar o rebanho, existem ali trilhas estreitas, vales escuros, mas o bom pastor segue firme para garantir que nenhuma de suas ovelhas se perca. Davi sabia disso. O bom pastor, ele conhece o caminho, ele está preparado, a vara está na sua mão, o cajado está preso ao seu cinto. Com a vara, sabe o que o pastor faz? Ele tange o rebanho, e com o cajado ele protege dos lobos, ele guia. E Davi coloca esta figura para nos explicar como Deus faz conosco, que Ele não nos deixa no vale sozinho, e que Ele não nos deixa morrer de fome. Ele nos conduz mesmo nos vales de trevas. Davi compreendia muito bem essa peregrinação. Antes de comandar Israel como rei, ele era o quê? Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Ele sabia o que estava falando, ele sabia. E nesta hora, no verso 4 ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. O nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, Ele faz assim conosco, assim como os pastores da Palestina, os bons pastores da Palestina, fazem para proteger o seu rebanho. Eles não mandam as ovelhas sozinhas, porque todas elas seriam dizimadas. Eles vão à frente, cuidando do seu rebanho. Eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor, Ele nos conduzirá a campos elevados, Ele nos conduzirá a lugares altos,
mesmo se tivermos que passar por vales. Amém, irmãos? Deus nos levará para cima. E eu quero te dizer que mesmo quando o dia de nossa morte chegar, o bom pastor estará ao nosso lado. E irmãos, sejamos sinceros, estamos aqui só de passagem. Nosso alvo é chegar nos novos céus e na nova terra. Esta carne um dia vai perecer, mas se você crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, você viverá eternamente no alto com o Pai. Com o Pai. Certa vez um pastor escreveu: toda montanha tem seus vales, suas encostas são marcadas por profundos vales, e a melhor rota para o topo é sempre através dos vales. Passamos vales em nossas vidas, vales difíceis, há vales de enfermidade, há vales de sofrimento, há vales de desânimo, há vales de aflição, há vales de dores, mas aquele que crê no Senhor nunca fica sozinho no vale, nunca fica sozinho no vale. Qualquer pastor acostumado a levar seus rebanhos para campos altos, ele sabe, ele guia o seu rebanho de modo gentil, persistente, através lá dos perigos, dos vales sombrios. E um dia o nosso bom pastor fará o mesmo conosco, mesmo quando nós estivermos diante do vale da morte, ele estará conosco, e aquele que crer nele viverá eternamente. Amém? Ele nos guiará para a sua casa. Crer em Jesus é crer que você vive hoje com Ele, que Ele é o teu pastor, e mesmo diante da ameaça que traz tanto temor e fardos pesados, angústia, ameaça da morte, você não temerá, porque você confiará: eu viverei eternamente com o meu bom pastor. O desespero dos vales, sabe qual é? A ideia da gente caminhar sozinho pelo vale. Talvez você já tenha tido essa experiência de caminhar por um vale sozinho. Eu não digo um vale, um acidente geográfico, um momento da tua vida muito grave, muito triste, muito difícil. E por vezes, no meio do vale, o que acontece? Os amigos vão embora, até os familiares não estão perto de você. Filhos abandonam pais, pais até abandonam seus filhos, mas diz a palavra do Senhor: mesmo que pai e mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Então o terror de passar por um vale sozinho, ele é real, mas quando nós olhamos para esse texto, nós podemos crer: Senhor, seja nas campinas verdejantes, seja nos vales sombrios da vida, Tu estarás comigo, eu não estarei sozinho. Davi, ele buscando segurança, ele se volta para esse verso e ele descreve: mesmo quando eu andar por um vale de trevas, não temerei o perigo. Por quê? Porque Tu estás. Não é porque ele era forte, não é porque ele conhecia o vale, é porque o Senhor estava com ele. Ele cria nisso de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua vida. Todos nós um dia iremos enfrentar algum vale, todos nós, e todos nós um dia enfrentaremos o vale da morte. Isso é real. Pastor, não fala isso. Tem gente que está pensando: por que o pastor hoje não pregou sobre felicidade? Essa é uma palavra de alegria, essa é uma palavra de felicidade, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, mesmo diante da morte, nós não temos que temer, não temos que nos assombrar, porque o Senhor estará conosco, o Senhor estará conosco. Nós temos hora para tudo, não é verdade, irmãos?
Quando você marca o dentista, ora. E aqui em Macaé tem uma coisa muito estranha, que eu ainda não me acostumei aqui. Você liga para marcar uma consulta, a agenda não está aberta. Eu falei, para que precisa de uma agenda então? Pelo amor de Deus. Como que a agenda não... Então abre você a agenda, abre aí. Você já também recebeu essa negativa? A agenda da doutora fulana só abre mês que vem. Meu Deus! Nós temos hora marcada para tudo. Nós temos que levar nossos filhos à escola, nós temos o horário do curso, nós temos o horário do culto, nós temos o horário dos nossos compromissos, o horário de chegar no trabalho, o horário da reunião. Só que nós não sabemos que hora nós vamos partir. Não sabemos. Esta hora está marcada só para o Senhor. Ele sabe, eu não sei, você não sabe, Ele sabe. E a pergunta é, será que você é ovelha desse rebanho do Senhor Jesus? E se você é ovelha do Senhor Jesus, então você não precisa ter medo. E se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, eu te convido nessa noite, clama por Ele, diz, Senhor, eu preciso do Teu pastoreio, eu entrego minha vida a Ti, minha vida ao Senhor. Porque nenhum homem escapará, nenhum de nós escapará desse momento, o momento que nós partiremos dessa terra, o momento em que nossa voz será calada nesta terra, em que nossas obras cessarão. E a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então esquece essa questão de, eu vou ter reencarnação, outra vida, isso é mentira. A palavra de Deus é a verdade, ela diz, ao homem cabe morrer uma só vez, e depois o que vem? O juízo de Deus. A gente bem que gostaria de mudar esse texto aí, e falar assim, alguns homens morrerão, e eu acho que eu posso estar no grupo de fora, mas não pode, irmãos, todos nós vamos passar, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, e como consequência do pecado tem a morte física, mas aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá, terá vida, terá salvação. Nós podemos fazer exercício físico, boa alimentação, mas não podemos acrescentar um segundo à nossa vida. Jovem, às vezes, quando nós somos jovens, nem passa pela nossa cabeça esse negócio de morrer. Quando fala em morrer, você olha para um velhinho e fala, que pena, Mas quantos jovens partem ainda na flor da idade? Nossa vida é breve, é como um sopro. E sabe o que o Espírito Santo usa Davi para dizer? Clama pelo bom pastor, busca o bom pastor. A salvação da ovelha está em ter Jesus como seu bom pastor, em ter em Deus o seu abrigo. E se nós tivermos o Senhor como o Senhor de nossa vida, ainda que venhamos a enfrentar vales terríveis, Ele estará ao nosso lado, não precisamos ter medo. Nós fazemos o possível para evitar este assunto, mas o Espírito Santo nos traz hoje um assunto que passa pela morte, mas que fala de vida. Porque a morte para o cristão não é o fim, não acaba aqui. A morte para o cristão não é o fim de sua vida. Aquele que crê em Jesus, aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele recebe vida hoje e por toda a eternidade. Por toda a eternidade. A gente quer evitar o assunto da morte, mas sabe o que o Espírito Santo usa
Salomão para dizer, um homem cheio de sabedoria: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Salomão, ele não estava promovendo uma apologia à morte, ele estava nos lembrando de sermos honestos quanto àquilo que vamos ter que enfrentar. As pessoas que amamos um dia partirão. Ai, o que eu faço diante disso? Apresenta a ela o bom pastor e diz: Ele vai estar contigo, mesmo diante do momento da tua partida, o Senhor estará contigo. Se você crê no Senhor Jesus, nem a morte vai conseguir deter você. Nem a morte, quanto mais os problemas desta vida conseguirão parar você. Se Jesus é o teu bom pastor, mesmo nos vales sombrios, mesmo nos lugares de grande risco, mesmo diante do perigo, Ele vai te proteger. A sua vara e o seu cajado te protegerão. Te protegerão. Moisés também orando ao Senhor, no salmo que ele diz, a duração de nossa vida é de cerca de 70 anos, tem gente aí que já está no lucro. Oh glória a Deus, Balbina, oh glória a Deus, Conceição, que maravilha, eu vou chegar lá também. Está no lucro, a gente quer que vocês vivam muito, aqui com a gente, mas sabe o que? A verdade é que eu sei que vocês são servas do Senhor. Ainda quando vocês partirem, vocês vão estar na presença do Rei. E quando nós partirmos, estaremos na presença do Rei. E quando Jesus voltar, nós viveremos nos novos céus e na nova terra. Amém, irmãos? Aquele que é sábio lembra da brevidade da vida. Aquele que é tolo acha que nunca vai estar diante do Senhor, mas aquele que é sábio, ele vai remir bem o tempo. O Senhor, ele nos traz à memória hoje a brevidade de nossa vida, para que nós possamos usar bem o nosso tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto Ele está perto. Acerta a tua vida, apruma os teus caminhos e segue o bom pastor, porque a ovelha tola que se desvia do seu pastor, ela está fadada à destruição. Mas a ovelha que segue o bom pastor, ela vai chegar nos lugares altos. Amém, irmãos? Aleluia. Alguns têm medo de enfrentar a morte e os desafios da vida. Davi, ele tinha diante dele esse fato, e ele diz aqui: eu não vou ter medo da morte. E olha que Davi, todo o tempo ele estava diante do perigo de morrer. Aquele homem, a vida dele foi guerrear, ele guerreou tanto, e ele matou tantas pessoas, tantos inimigos, que o Senhor nem permitiu que ele construísse o seu templo, porque havia muito sangue em suas mãos. Então flechas foram atiradas contra Davi, espadas lançadas contra aquele homem. Ele estava todo o tempo diante da iminência de poder morrer, e ele diz ao Senhor: não terei medo. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por que, Davi? Porque o Senhor está comigo, Deus Todo-Poderoso está comigo. Amém, irmãos? Davi, ele pode ter matado Golias, mas não tinha ilusões de ficar sem passar pela morte. E embora o seu primeiro lembrete se torne moderado, o segundo nos encoraja: não temos que enfrentar a morte sozinho, não temos que enfrentar os vales sozinhos, não temos que enfrentar as aflições sozinhos. Por quê? Porque se você crer no Senhor, Ele está ao teu lado. Vamos olhar esse texto aqui? Está com sua Bíblia aberta? Salmo 23. Vamos ver uma mudança maravilhosa que o Espírito Santo deixa registrado aqui também.
No primeiro versículo ele diz: o Senhor é meu pastor, nada terei falta. Em vez de pastagem, Ele me faz repousar. Ele me conduz a águas tranquilas. Verso 3: Ele restaura o meu vigor. Ele me guia às veredas da justiça por amor do seu nome. Mas agora no verso 4 ele diz: quando eu andar por um vale de trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Olhe para mim, o que parece aqui? Que nos 3 primeiros versos Davi nos fala conosco, e Deus está escutando, né? O Senhor é meu pastor, nada terei falta. Em verdes pastagens Ele me faz repousar, Ele me guia a águas tranquilas. Mas agora no verso 4, o que acontece? Davi, ele fala com Deus, e nós passamos a ouvir o que ele está falando com Deus. Ele diz no verso 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. E ele se volta para Deus: pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aleluia. É como se ele estivesse olhando para a gente e agora voltasse seus olhos para Deus. E agora o seu salmo se transforma numa oração e diz: Senhor, quando eu passar pelas dificuldades, quando eu passar pelos vales, quando eu passar pelos momentos estreitos da vida, e quando eu passar pela morte, Senhor, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, Senhor, me protegem. Em vez de falar conosco, agora ele fala com o bom pastor: tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me protegem. É isso que nós devemos fazer como rebanho do Senhor. No momento dos vales, se volta para o Senhor, clama por Ele, não enfrente a morte sem enfrentar Deus, sem olhar para Deus. Você está ouvindo isso? Diga amém. Não queira passar pela morte sem olhar para a face do Salvador, o único que pode te livrar da morte. Não queira passar pela morte sem olhar para o Senhor e dizer: salva-me, bom pastor, tem compaixão de mim. Nem mesmo fale da morte sem falar com Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode nos guiar neste vale da morte. O único que pode fazer a gente passar pelo vale da morte sem permanecer na morte é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo, é o pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Que você aproveite essa noite para você buscar o Senhor de todo o teu coração. Muitas pessoas falam sobre a morte, há pesquisas sobre o que acontece no momento da morte, há outras falsas religiões que falam sobre o que acontece, tudo balela. O único que tem toda a autoridade para falar de vida e de morte é o nosso Deus, e Ele fala para mim e para você neste salmo, que se você confiar a sua vida a Ele, se você mantiver teus olhos no Senhor, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não vai ficar lá, o Senhor vai te conduzir aos lugares altos da vida e da vida eterna. E é isso que importa, porque tudo que você construiu vai ficar aqui. Tudo que você construiu, todos os bens que você adquiriu, todas as coisas que você fez, tudo isso vai ficar, nada você vai levar. O que você leva? A vida, a sua vida. O que o Espírito Santo está nos dizendo hoje é isso: clama ao Senhor, porque Ele é o único que pode te dar vida. Não larga o Senhor. Às vezes eu oro e digo assim para o Senhor: Senhor, ata-me a Ti, Senhor, me amarra em Ti, não deixa eu me desviar, não deixa eu cair, não deixa eu me distrair pelo caminho e cair num precipício, nesta subida para os céus. Que o Senhor possa, com a sua graça, nos abraçar, e que você abrace a fé em Jesus Cristo e diga: Senhor, eu não te largo até passar por esse vale, Senhor. Amém, irmãos?
João 11, 25 e 26 disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Diga glória a Deus. Então essa palavra nessa noite, apesar da gente falar morte, 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 é uma promessa de vida para aquele que crê em Jesus. Diga glória a Deus. Meu Deus, que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, que cuida do seu rebanho, e que nos dá paz e segurança, paz e segurança. Anos depois de Davi ter escrito este salmo, um outro servo de Deus, o próprio Jesus, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Nós estamos caminhando para as novas moradas, irmãos. Nós viveremos aqui no máximo 120 anos, 100 anos, mas nossa vida não tem fim aqui. Nós estamos neste momento aqui servindo a Deus, buscando a Deus, vivendo neste mundo mal, mas nosso destino é morar com Jesus, amém? E aí olha o que o Senhor diz: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei. Diga: voltarei. Oh, glória a Deus. Voltarei e eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que promessa maravilhosa. Jesus vai voltar, Ele vai voltar, e Ele vai nos levar com Ele. Ele está empenhado em voltar para levar o seu povo, para levar a mim e a você. Ora, irmãos, que mistério maravilhoso é esse, que o Senhor assume esta missão para Ele. O Senhor enviou missionários para pregar o Evangelho para você. O Senhor, Ele envia anjos para nos guardar. Você crê nisso? Diga amém. O Senhor envia aqui na igreja professores da escola bíblica. A gente tem a Fatinha, a gente tem o Renato, tem o Moisés, tem o George, a gente tem as professoras da igreja de gente pequena, para ensinar a palavra de Deus. A gente tem o ministério de louvor, que foi chamado por Deus, comissionado por Deus, para nos ajudar a adorar o Senhor, com nossos cânticos e louvores. Mas o único que pode vir, pegar você e te levar aos céus, é Jesus. Ele vai voltar. Ele não vai enviar ninguém, Ele não vai enviar anjos, Ele não vai enviar missionários. Ele mesmo reserva para si esta missão: eu voltarei e levarei vocês comigo. Nós não vamos ficar para trás. Diga glória a Deus. Ele é um pastor pessoal. Ele te conhece não por um número, Ele te conhece pelo nome. Ele sabe a palavra que você ainda nem proferiu, Ele sabe toda. E Ele se responsabiliza pessoalmente em conduzir você ao lar celestial. Conduzir você ao lar. E porque Ele está presente quando uma de suas ovelhas parte, é que nós podemos dizer, e que Davi diz: não temerei perigo algum. E quando Deus nos chamar para passar por este vale, Ele estará conosco. Amém, irmãos? Será que passa pela sua cabeça que Deus vai te abandonar? Será que passa pela tua cabeça em algum momento muito difícil na vida que o Senhor esqueceu de você? Quantas derrotas nós já tivemos, já passamos na vida? O povo de Deus na história bíblica passou por derrotas? Passou. Alguns viram seus filhos sendo feridos? Viram. Há famílias aqui dilaceradas? Há. Mas nunca pense que o Senhor te abandonou.
porque Ele é fiel, e Ele não pode não cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele é a verdade, Ele é fiel, Ele continua contigo. Os homens são maus, nós somos maus. Nós queremos fazer o bem, mas até o bem que a gente quer fazer, a gente não consegue. E o mal que a gente não quer, a gente consegue. Você já viu que é difícil você defender um irmão, mas falar mal do irmão é fácil. É fácil. Você já viu que para você comer um alimento que faz bem para a saúde é difícil? E para comer coisas que fazem mal para a saúde, o sorvete não é bom, irmãos? Mas é uma gordura batida com sabor e um corante. O problema da fatinha agora é açúcar. Qualquer coisa que a gente vai, muito açúcar, é um açúcar. Realmente açúcar não faz bem. Eu costumo lembrar aos irmãos que ninguém chega assim, né, numa banca da feira e fala: que vontade de comer um brócolis, hoje eu vou sair daqui do culto, olha, vou cozinhar aquele brócolis e vou comer todinho. Não, mas não é um sonho de consumo, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Mas quando você vê aquela picanha com aquela capa de gordura, você diz: glória a Deus, né? Nós temos a tendência de nos desviar de Deus, de escolher errado, e aí pode passar pela nossa cabeça que nas nossas dificuldades Deus esqueceu de nós, que o Senhor não está ao nosso lado. Mas o pastor, o bom pastor, não abandona as suas ovelhas. Deus, Ele não iria permitir com que qualquer de suas ovelhas passasse por vales sozinhos. Ele está contigo, Ele está com você. Você crê nisso? O Senhor está com você. Deixa eu te mostrar isso. Olha o que Ele disse a Moisés em Êxodo 33, de 14 a 17, diz: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés respondeu ao Senhor: Senhor, se não fores conosco, não nos envie. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderás distinguir a mim, o teu povo, de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor responde a ele: farei o que me pede. O que o Senhor está falando para Moisés? Eu não vou deixar você sozinho, eu mesmo o acompanharei. Você já confessou Jesus como Senhor da sua vida? Essa promessa é para você. O Senhor está contigo, eu mesmo te acompanharei. Às vezes nós oramos e clamamos a Deus: Senhor, manda os teus anjos. Mas Moisés foi mais ousado do que nós, e ele diz: Senhor, se o Senhor não for, nós não iremos. Eu só vou caminhar se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor não estiver, eu vou ficar aqui aos teus pés, Senhor. A ovelha, ela segue o seu pastor, ela ouve o seu pastor. E o seu pastor, tão maravilhoso e amoroso, mesmo quando essa ovelha quer se desviar, ele pega o seu cajado e traz ela de volta. Você já observou o que Deus disse a Jacó? O Senhor disse a Jacó em Gênesis 28:15: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. O que o Senhor nos prometeu? O que Jesus nos prometeu lá em João? Eu vou para o Pai, mas eu voltarei e os levarei comigo.
E olha o que o próprio Deus, o mesmo Deus, diz a Jacó: eu não te deixarei enquanto não fizer o que te prometi. Então o Senhor, Ele está com seus olhos e sua mão estendida sobre você, mesmo nos teus vales. Há vales que nós mesmos nos metemos nesses vales, e mesmo assim a graça de Deus vai lá quando você clama por socorro, e Ele te socorre. Há vales de enfermidade. Nosso bispo Walter, fazendo um exercício físico há um mês atrás, notou no dia seguinte, aqui próximo da clavícula, um nódulo. Foi fazer exame, câncer, linfoma. Firme ele está no Senhor, conhece esta palavra e este nosso bom pastor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, e sabe que mesmo nos vales o Senhor estará conosco. Mas diante de uma notícia assim, nós trememos, nós nos afligimos, mas rapidamente o Espírito Santo traz à minha mente e à tua mente: eu estarei com você, eu vou cumprir a boa obra. O Senhor pode curar? Pode. Assim como Jesus, Ele ressuscitou Lázaro, mas logo, anos depois, não sei quantos, Lázaro voltou ao pó. Mas Lázaro não ficou preso naquela tumba, ele está na presença do Senhor, ele viverá eternamente, porque ele cria no Senhor. A sua vida estava em Cristo Jesus. Então, que esta palavra que o Senhor deu a Jacó, também você abrace para si: estou com você, cuidarei de você, aonde quer que você vá. Aleluia. Receba o cuidado de Deus nessa noite. Receba o cuidado. Você que está passando pelo vale, o Senhor está cuidando de você, mesmo no meio do vale, e Ele vai cumprir o propósito dEle. Ele não vai deixar você no vale, Ele vai atravessar com você este vale, amém? Outra coisa, o Senhor fala com Josué 1,5 diz: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você já foi abandonado por amigos? Eu já. Colegas, né? Amigo de verdade não abandona, né? Já foi abandonado ou desprezado por algum familiar? Pessoas que falaram para você: conta comigo, e na hora que você mais precisou, o que aconteceu? Você não pôde contar. Mas o nosso Deus não é assim. Repito o texto: ainda que pai e mãe te abandonem, o Senhor não te abandonará, não te abandonará, nunca te deixarei, nunca o abandonarei. E o que Deus disse à nação de Israel em Isaías 43:2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Então, diante dos vales da vida, diante das aflições, diante das dificuldades, diante de uma infidelidade conjugal, diante de um divórcio, diante de filhos se afastando do Senhor, diante de enfermidades tirando tua capacidade que antes você tinha, e agora você está vendo isso se perder, lembre-se disso, que mesmo quando você atravessar as águas profundas, o Senhor estará contigo. Mesmo quando você passar por vales sombrios, Ele não te deixará, Ele é fiel. Mesmo quando você atravessar o fogo, o Senhor não vai deixar o fogo chamuscar você. E eu me lembro daqueles jovens que tiveram diante de Nabucodonosor, Misael, Azarias e Ananias, aqueles jovens, rapaz, cheios da presença de Deus.
Olha o que estava diante deles, uma fornalha. Meu Deus, uma fornalha tão quente que os guardas que foram lançar aqueles 3 jovens na fornalha, eles morreram. Mas aqueles jovens foram até a fornalha, e o que apareceu lá no meio da fornalha? Hein, irmãos? Você já leu esse texto? Quando Nabucodonosor olhou e falou assim: ué, eu vejo o 4º homem, não foram 3 que a gente jogou ali? Eu vejo um 4º homem, e este tem um aspecto como filho dos deuses, e era o filho de Deus, porque ele não abandona suas ovelhas nem no meio da fornalha. E nós passamos às vezes, irmãos, desculpe o termo, perrengues na vida, passamos por vales, por tristeza, passamos por momentos que pensamos em desistir, e alguns passam até na mente desistir da vida, mas eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, foi o Senhor que te deu a vida, se apega a Ele, e deixa que só Ele possa te conduzir pelo vale da morte. Luta pela sua vida, luta pela sua família, luta pela sua fé, luta pela sua descendência, luta pela sua salvação. Continua caminhando, estou no vale, mas o meu Senhor vai me levar para as montanhas. Eu estou no momento de tristeza, mas a alegria do Senhor vai ser renovada em mim. Eu estou passando por enfermidades, mas o Senhor é aquele que cura, e mesmo que Ele não me cure, eu vou viver com Ele eternamente. Meu Deus, quão grande é o Senhor. Sabe qual é o resumo desta pregação? O bom pastor está com você. Se você o buscar, se você clamar por Ele, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas Ele sabe. Não sei quais são os teus vales, o que está ameaçando tua vida, o que está te separando de Deus, está tentando te arrastar para os precipícios da vida. Mas eu sei uma coisa, que mesmo quando nós passarmos e andarmos por um vale de trevas e de morte, não precisamos temer o perigo. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Deus Todo-Poderoso está ao lado do seu povo. O bom pastor está ao lado do seu rebanho, e a sua vara e o seu cajado nos protegem. É suficiente para caminharmos todos os dias de nossa vida, todos os anos de nossa vida, até encontrar face a face com o Senhor, confiar nesta palavra e dizer: Jesus, Tu és o pastor da minha vida, eu entrego a minha vida a Ti. Amém, queridos? Porque é exatamente o que faz diferença, se você entregou sua vida ao Senhor ou não. Se você reconhece que Ele é o único pastor que pode salvar você ou não. Um dia todos nós estaremos diante de Deus, todos nós, os que creem e os que não creem, mas o Senhor te chama nessa noite: crê. Aquele que crê em mim, ainda que morra, e aquele que crê em mim, não permanecerá na morte, não permanecerá. Aquele que crê no Senhor viverá eternamente, viverá no descanso eterno com o Senhor. O Senhor diz: quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém? Vamos apresentar nossa vida a Deus. Que a estrada venha sempre ao teu encontro, e que o vento sopre sempre a teu favor, que o sol de Deus aqueça o seu rosto, e que as chuvas do Senhor caiam suavemente sobre os teus campos, e que até nos virmos novamente, que o bom pastor, que o Senhor da glória te guarde nas palmas de suas mãos,
Amém. Ao Rei a glória. Aleluia. Te amamos, Senhor. Maravilhoso Deus. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Abençoe o teu irmão. Diz ao teu irmão que o Senhor te conduza. Que o Senhor te abençoe. Boa semana, queridos. Os irmãos de casa, Deus abençoe ricamente. Deus abençoe.